Bom dia, a paz do Senhor a todos vocês, irmãos em Cristo, amém. Eu vou estar trazendo uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição número 7, que fala sobre Estevão, um mártir avivado. Nesta manhã eu vou estar trazendo esta lição de Estevão. Era um homem conhecido como Santo Estevão, um dos primeiros a ser consagrados a diaconato na igreja antiga, na igreja primitiva. Aleluia, glória a Deus. E aqui vamos aprender sobre a lição da vida de Estevão e tirar algumas pode-se dizer assim, exemplos da vida de Estevão para as nossas vidas nos dias de hoje. Para que nós podamos ter algum exemplo da vida do Santo Estevão e viver uma vida plena em santificação na presença do Senhor, sendo avivados pelo Espírito Santo de Deus e fazer a obra com amor, com compromisso, com fidelidade ao Senhor nosso Deus, amém? Então o nosso tema de hoje é Estevão, um mártir avivado. O texto áureo diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso se encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Glória a Deus, aleluia. Temos a leitura bíblica em clássica, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10 e capítulo 7, versículos 54 ao 60. Diz assim em nossa leitura bíblica em classe: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos e sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremataram unânimes contra ele. E expulsando-se da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar começando a nossa lição número 7, que fala sobre o martírio de Estevão, amém? A introdução diz assim: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, a unção do Espírito Santo causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela um martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, como entendemos aqui, o martírio de Estevão foi extremamente de importância naquela época, porque Estevão foi um homem levantado por Deus para ser usado na obra missionária. Ele foi um dos 7 consagrado ao diaconato, mas o que se destacou mais dos 7 consagrados para diaconato na igreja antiga foi o Santo Estevão, porque ele era um homem que se destacava, um homem que realmente estava cheio da presença do Senhor na vida dele, da presença do Espírito Santo, cheio de fé e do poder do alto. Então Estevão, ele estava ali para anunciar as boas novas, fazendo prodígios e milagres naquela época na vida das pessoas, e Deus derramava sobre ele a unção, a presença de Deus,
direcionava Estevão, a presença do Espírito Santo, e ele era tocado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra missionária. E ele era um dos 7 que também tinha um compromisso de arrecadar alimentos para dar aos necessitados, às pessoas que estavam necessitados de alimento. Glória a Deus, aleluia. Então, no primeiro tópico, vai falar sobre o testemunho de Estevão. Temos 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, do versículo 3 ao 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, versículo 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns das sinagogas chamados libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. O que podemos aprender nesta lição, neste primeiro tópico? Que Estevão, ele buscava do Senhor. Ele era revestido pela presença de Deus, pela proteção do Senhor na vida dele. Ele recebia do alto um refrigério, um renovo. Ele buscava se consagrar na presença de Deus, se santificava. E assim Estevão foi prosseguindo, perseverando na presença de Deus, sendo referente, sendo um referencial, sendo um exemplo no meio da igreja ali daquela época. Principalmente que ele foi um dos primeiros a ser consagrado diáconos da igreja primitiva e se destacou em meio aos 7 que foram consagrados juntamente com ele naquela época. Então, como Estevão ele se destacava na obra de Deus, não foi diferente na vida de Estevão, igual aconteceu com o Senhor. O inimigo se levantou contra Estevão, usando alguns das pessoas daquela época, que era reconhecido como a gente entende na palavra, os libertos, os alexandrinos, os sireneus, os da Cilícia, os da Ásia. E assim nós temos que permanecer firme. Então, o Santo Estevão nos traz um exemplo de permanecermos firmes na presença do Senhor, mesmo com os levantes. E o foco de Estevão realmente era o Senhor Jesus Cristo, era a obra missionária, para proclamar o Evangelho de Deus para as vidas que necessitavam. Além que Estevão era um homem muito caridoso, ele trabalhava em certa área, na sua área missionária, de arrecadar alimentos. Ele era usado por Deus para arrecadar alimentos, para dar aos necessitados, as pessoas que estavam passando fome, necessitadas de alimentos também. E de outras muitas formas que Estevão nos traz exemplos de como podemos fazer como crentes, como homem e mulher de Deus aqui na terra. No segundo subtópico vai falar sobre uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debalde com Estevão, como eles, não podia resistir à sabedoria e ao espírito em que falava. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas e acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram a violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa e levaram-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, alguns surpreenderam os acusadores ímpios. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós temos que seguir este exemplo de Estevão. Era um homem que era avivado na presença do Senhor, porque ele buscava constantemente o revestimento
do alto na vida dele. Ele era conhecido na palavra, em algumas passagens da Bíblia, das Escrituras Sagradas, como um homem cheio de fé e de poder, um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No terceiro subtópico, fala sobre a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui fala sobre os acusadores de Estevão, as pessoas que levantaram-se contra ele. E Estevão levado ao sinédrio ali pelas falsas acusações, que se levantaram pessoas através do inimigo, do maligno, levantou pessoas com fúria, porque Estevão era um homem realmente usado pelo Senhor, cheio de fé e de poder. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é maravilhoso, Ele não desampara o fiel. E Estevão permaneceu firme na fé, na presença de Deus, proclamando o Evangelho e fazendo a obra missionária. Glória a Deus, aleluia. No tópico 2 vai falar sobre a preciosa morte de Estevão. Por que preciosa morte de Estevão? Nós vamos aprender, saber esta pergunta e aprender muito mais sobre Estevão nesta lição, amém? Primeiro subtópico diz: cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanha estágio espiritual. De modo que a morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que estás em pé à direita de Deus. Se conta no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, que fala desse acontecimento, que naquele momento difícil de Estevão, ele não deixou se abater com a fúria do maligno, com as pessoas que estavam se levantando contra ele, por causa que ele era um homem que se destacava na igreja antiga daquela época. Então o Santo Estevão é um homem que realmente estava tendo um compromisso com o Senhor para fazer a obra aqui na terra. Que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Glória a Deus, aleluia. Foi certo momento da vida de Estevão, que Estevão, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele viu o céu aberto e viu ali a glória do Senhor, o trono de Deus, e o Filho do Homem, o Filho de Deus, à direita da mão de Deus, ali, à destra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em pleno levantamento, em plena acusações que eles estavam se passando na vida dele, mas mesmo assim, ele contemplou o trono de Deus, a glória do Senhor ali, quando realmente ele viu os céus abertos, porque Estevão andava e vivia no Espírito, porque ele era um homem, realmente, um homem que estava se dedicando na obra do Senhor, se destacou e foi um dos primeiros a ser consagrado ao diaconato da igreja antiga. No segundo subtópico vai falar sobre a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do esfriamento corajoso de Estevão, do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e apredejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade,
para lhe fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal seguidor dos cristãos. Glória a Deus. Aleluia. No terceiro subtópico, vai falar sobre o perdão do martírio. É o que realmente aconteceu na realidade. Estevão, no momento que estavam sendo massacrado, torturado pelos seus perseguidores naquela época, ele tinha o amor de Deus no coração. Ele era um homem de Deus que não guardava mágoa, nem rancor, nem ódio no coração, mas era um homem que liberou o perdão em meio tortura, em meio à dor que ele estava passando, sendo morto, e liberou o perdão. Hello, Moto. Então diz assim: naquele momento de súplica e dores, Estevão não demonstrou sentimentos de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Cumpriu-se o que dizia a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Então este é o exemplo que nós temos que tomar em nossas vidas. Aqui no tema do tópico 2 fala sobre a preciosa morte de Estevão. A morte de Estevão foi preciosa justamente porque ele liberou o perdão para os seus acusadores, aquelas pessoas que estavam maltratando, assassinando ele. Antes dele adormecer, ele liberou o perdão na vida daquelas pessoas. Podemos lembrar também de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz sendo crucificado. O Senhor liberou o perdão na vida daqueles soldados que estavam maltratando ele, crucificando ele. Glória a Deus. No terceiro tópico, fala sobre o avivamento no sofrimento. Primeiro subtópico está falando sobre o sofrimento e a morte dos apóstolos. A Bíblia nos diz como todos os apóstolos de Jesus morreram em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou das tradições históricas sobre o assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. No segundo subtópico vai falar sobre o avivamento e sofrimento. Diz assim: o avivamento espiritual é motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar as situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades para o crente espiritualmente avivado. Quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então Estevão nos deixou este exemplo. No momento que ele estava passando por um estágio na vida dele, momentos de aflição, de angústia, de perseguição, de provação, de luta, de dificuldade, porque pessoas se levantavam contra ele. Ali, pode-se dizer assim, a aldeia se levantou contra ele, da Ásia, da Cilícia, mas mesmo assim,
Ele permaneceu firme na presença do Senhor, porque ele era um homem avivado. Ele era conhecido como Santo Estevão, um homem de Deus, que estavam realmente proclamando o Evangelho do Senhor e resgatando vidas para o reino de Deus. Ele estava ali sendo usado e fazendo prodígios e milagres naquela época na vida das pessoas. Ele foi um homem separado para a obra missionária. Ele arrecadava alimentos, tinha também este chamado, pode-se dizer assim, de arrecadar alimentos para dar aos necessitados. E assim nós temos que ser nos dias de hoje. Se nós temos algo para abençoar, nós temos que abençoar aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra de Deus, de oração, de alimentos. Glória a Deus, aleluia. Na conclusão desta lição, diz assim: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Glória a Deus. Porque ele foi conhecido como mártir da igreja antiga, Estevão. Porque ele não renunciou à sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele foi morto, apredejado ali na presença de um jovem chamado Saulo. Era um dos principais seguidores dos cristãos naquela época. Como diz aqui, Saulo de Tarso era o principal seguidor dos cristãos. Então ele foi apredejado, foi morto ali perante Saulo de Tarso, para que Saulo presenciou a morte de Estevão. Como conhecemos Saulo, que mais na frente teve um encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada pela presença de Deus na vida dele, pelo toque do Espírito Santo, e passou a ser chamado Paulo de Tarso, que foi um grande missionário da igreja cristã, que nos escreveu várias cartas nas escrituras sagradas da Bíblia. E Saulo, ele recebeu na vida dele algo que nós nos dias de hoje temos que proclamar: o Evangelho, para que vidas venham receber a palavra, uma transformação, para que venham ter uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, cheio do amor, da fé, tendo humildade, tendo no coração piedade, caridade para ajudar os necessitados, os que necessitam de Deus, de alimento, de um abraço, muitas das vezes, de oração. Glória a Deus, aleluia. Então esta a lição de hoje, né, que eu trouxe nesta manhã. Eu agradeço a todos que estão ouvindo. Eu ouvi algumas perfaces aqui neste momento que eu gravei o vídeo, né? Mas acontece. Mas glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.